E agora a gente vai ter nosso momento de mesa redonda, com perguntas que vocês lançaram também, né? Então, vamos refletir aí sobre essa igreja cuidadora, né? Uma estrutura de bondade. E Jennifer vai estar conduzindo esse momento de mesa redonda, certo? Mas vocês também podem fazer perguntas para ela. Ela é desse jeito assim mesmo, faz tudo. Então, vocês podem lançar perguntas, né, para a Norma. Já tem algumas que a gente já captou, né, de momentos antes, mas vocês podem também estar fazendo perguntas ainda, certo? E o pessoal da organização vai estar captando essas perguntas. Ok? Então, com a palavra você, viu, Jenny? Pode estar dando continuidade. Boa noite, gente. Temos algumas perguntas aqui. Agora eu estou com a Ana Heloísa do meu lado. Queria estar do lado de Norma e Lucas também. Mas no próximo ano, né? No próximo ano, amém. Eu vi alguns comentários aí que ter conferência presencial é imperativo depois disso. E é verdade, viu, Rose? E aí, gente, já tem um comentário aqui que a Rose fez. Deixa eu abrir aqui. Ela comentou assim: pensando sobre o conceito de Tove, é muito duro constatar como nos afastamos de algo tão básico, tão visceral dentro da cosmovisão cristã, né? E é verdade. É muito complicado, né? Como eu comentei, um evento desse devia ser um absurdo, né? Porque a gente deveria ter essa cultura de bondade acontecendo. E aí, eu vou para a primeira pergunta e eu vou priorizar deixar vocês duas responderem, tá? Vou priorizar deixar vocês responderem. A gente pode começar agora com Norma e depois a Aninha responde. É uma pergunta de Mariana Raquel, amiga nossa, né? Ela diz assim: em seu livro Introdução à Cosmovisão Cristã, Gorin e Bartolomeu afirmam que, abre aspas, só quando o evangelho estiver livre de seu cativeiro, a narrativa cultural dominante, é que a igreja estará equiparada para fazer sua missão abrangente na cultura ocidental. Vou repetir. Só quando o evangelho estiver livre de seu cativeiro, a narrativa cultural dominante, é que a igreja estará equipada para sua missão abrangente na cultura ocidental. Aí ela fala: nesse sentido, gostaria de saber como vocês enxergam a influência da cultura na forma como a igreja lida com o abuso e se avaliam que essa forma tem passado por transformações. Então, ela quer saber como a gente enxerga a influência da cultura na forma como a igreja hoje lida com a questão do abuso e se isso tem mudado, né? Se tem passado por transformações. O que é que você acha, Malu? Nossa, é uma pergunta tão fácil de responder. Valeu, Mari. Bom, a primeira coisa que me ocorre é que essa questão da dominância, né, do poder, me parece ser uma tentação sempre que a igreja começa a se estruturar melhor e a ganhar uma certa relevância social, política, ela passa por esse perigo e é muito difícil não cair nele, né? Isso aconteceu com o judaísmo antigo, quando Jesus chegou, os fariseus estavam super longe de identificar ele como Messias, porque a ideia deles era alguém que vinha livrá-los do Império Romano, alguém que vinha libertá-los politicamente, e Jesus veio com toda a mansidão, com todo o discipulado, toda, né, aquele foco relacional que eles realmente não estavam esperando de jeito nenhum. E depois a gente tem a Igreja Católica também se tornando uma potência, né? Até hoje é uma potência. E me parece que o protestantismo também tem as suas tentações nesse sentido e tem caído nisso, né? De uma forma mais moderna, atualizada, a gente está tendendo a querer a nossa relevância meio que na base a mesma base do que está todo mundo fazendo, a questão do marketing, né? A questão dos números, toda essa influência que a gente tem também dos Estados Unidos. O brasileiro tem muito isso de querer ser americano, já não é de hoje, né? E aí a gente acaba consumindo uma teologia que não se depurou o suficiente de uma cultura evangélica que não me parece ser bíblica, principalmente quando
quando fala da mulher. Você vê muitos teólogos super respeitados aqui no Brasil, teólogos americanos, que falam coisas muito boas sobre Deus, mas quando eles falam das mulheres e quando principalmente eles aplicam, a coisa desanda completamente, fica até mesmo fora da realidade, algo assim, completamente fora da realidade. E, para mim, isso já é um dos frutos ruins de dessa tendência de querer o domínio. Então, a ideia do domínio, que inclusive é uma palavra que foi positivada, né, por alguns autores, como Douglas Wilson, é que você tem uma hierarquia dentro de casa, marido manda na esposa, e eu estou falando assim dessa forma um pouco pejorativa, porque a ideia é pejorativa, não tem nada a ver com a submissão bíblica. Marido manda na esposa, igreja na igreja. O líder tem aquela mão de ferro também, e a igreja, como um todo, capitaneada pelo líder, vai mandar no mundo. Quer dizer, essa visão hierarquizada da igreja e da sua missão no mundo, ela seria real se Jesus tivesse dito que o reino é desse mundo. Porque é assim que o mundo conquista as coisas, na base do poder, na base da hierarquia, na base de quem manda melhor. Mas Jesus deixou muito claro que quem quer ser o maior precisa servir. E quando a gente mostra essa face de serviço ao mundo, a gente tem muitas vezes uma resposta positiva, né? Ou deveria ter uma resposta positiva a partir dessa face de serviço. E por isso eu tenho muito medo, porque quando a coisa começa a ficar política demais, tanto para o lado da esquerda quanto para o lado da direita, você já entrou na briga pelo poder. Quem é que vai mandar no Brasil? Quem é que vai mandar? E no final está todo mundo querendo isso, mandar em vez de servir. Esse é o problema. Nem tanto é o problema esquerda, direita, embora eu assim tendo a ter mais afinidade com a direita em muita coisa. Mas o problema maior da política brasileira é esse. Está todo mundo no campo do autoritarismo. Então, transferir isso para a igreja é exatamente o que a gente não pode fazer e é exatamente o que eu tenho visto. Então, de fato, eu não sei qual seria a solução disso, a não ser, ou seja, a solução que a Bíblia nos dá para o pecado. Reconhecer o problema, se arrepender e voltar lá para a humildade, né? Da humildade original. Não sei se eu respondi. Eu nem tenho a pretensão de responder também. Se Norma não teve, o que eu posso dizer, né? Deu uma atrasadinha. Mas tá atrasado o áudio? Tá chegando? Tá chegando o áudio? Agora tá. Ah, pronto. Eu falei, Norma, que se você disse que não tem uma resposta assim para isso, imagine eu, né? Imagina a gente, o que a gente pode dizer. Mas eu acho que algo interessante de se pensar é sobre como o evangelho ele vai ter uma cultura superior às culturas, às nossas próprias culturas, né? A cultura de cada civilização, aquela ideia do evangelho ser supracultural, né? Eu lembro muito de Tim Keller, quando Tim Keller falava que o cristão nunca vai se encaixar nessa polaridade, direita ou esquerda, porque ele pertence, de fato, a um terceiro elemento, assim, é uma cultura diferente, só que realmente eu acho que, às vezes, a nossa vivência de fé é descolada da realidade, que esses assuntos que acontecem perto da gente, a gente não fala, é uma coisa meio platônica, assim, a nossa fé, né? A gente propõe soluções irreais, que não vai chegar nas pessoas, então, eu acho que realmente, quando houver esse entendimento assim, de o evangelho nunca vai se encaixar completamente em nenhuma vertente política e nem em nenhuma cultura, porque toda cultura vai ter elementos de bondade, de graça, de beleza, mas também vai ter pecado. E esse pecado precisa ser combatido, né? E o pecado que tem se tratado aqui no evento é justamente do abuso mesmo, né? Então, tem que partir dessa compreensão, eu acho. Mas a solução realmente
Muito que venha bom. do Senhor, né? Que Ele um dia sane tudo isso. Nem uma facção política, nem um sistema filosófico, nem um ideal, nada, nada. Quando a gente é mais inexperiente, um cristão menos maduro, como eu era, né? Eu me converti com 24 anos, já estava na faculdade, eu ainda tinha essa ilusão de achar uma corrente de ideias que fosse cristã, genuinamente cristã. E a grande verdade é que todas elas têm problemas, mesmo quando elas se dizem cristãs. Então, não adianta, a gente tem a dependência de Deus para tudo, inclusive para oferecer soluções. E são sempre soluções precárias, porque vão depender do quanto a gente lida com aquilo no nosso ambiente, na nossa cultura, com o nosso grau de maturidade daquele momento. Não adianta querer. A gente tem mania de abstrair tudo, né? No Ocidente, nós somos os reis da abstração. Mas não dá para fazer igreja com abstração. Não dá para. Tá todo mundo falando de amor e tá todo mundo se odiando, né? Por causa de política. Então, a gente tem que voltar realmente, não só de língua, né? Mas de fato. Pois é, gente. Não tenho mais nem nada a acrescentar. Maravilhosas. Vai iluminar? Vou ver se melhora aqui na nossa. Ilumina. Tá. Fica ruim para você de Não. ver, não? Eu acho que ainda dentro desse tema tem uma pergunta assim. Como... Norma, foi para vocês. Como ser altamente conservador em teologia, ter um pensamento político conservador sem cair no reacionarismo político e no legalismo religioso? Então, como ser altamente conservador em teologia, ter um pensamento político conservador sem cair no reacionarismo político e no legalismo religioso? Para mim, o reacionarismo é a idealização do passado. Né? Nos anos 50 é que as famílias eram maravilhosas. Não, gente, nos anos 50 também tinha muito abuso, muita traição masculina, muitos problemas que até hoje tem. Até hoje você tem essa mentalidade. Que se o homem trai, a esposa tem que aguentar. Mas se a esposa trai, aí não, o homem honrado, ele precisa se divorciar. Então, assim, não podemos idealizar o passado, né? Não dá para idealizar. Nunca houve a família ideal, de acordo com a ética cristã. Nunca houve essa família ideal. Sempre houve épocas em que alguns pecados eram mais realçados do que outros. Então, acho que tudo começa quando você tem um realismo para olhar para o passado e você, de fato, entende quais são os problemas dentro de um conservadorismo quando o conservadorismo coloca a Bíblia em segundo plano. Eu vejo, por exemplo, um dos problemas desse conservadorismo que não foi suficientemente banhado na cosmovisão cristã é essa ideia da retribuição, da justiça, né? Aquela história que o pessoal de esquerda critica, e muitas vezes com razão, da meritocracia, sem olhar para as circunstâncias da pessoa, sem olhar para essa questão das famílias pobres que vão empurrando a pobreza através das gerações. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa criticar, tanto no pensamento progressista quanto no pensamento conservador. Quando a gente vê muito cristianismo no pensamento conservador, é porque a gente não está fazendo a crítica direito. A gente está idealizando, a gente está confundindo as coisas. Mas eu concordo que eu mesma demorei para entender isso. Você, de fato, precisa de tempo para amadurecer, porque sempre passa pelo coração, né? Às vezes você gosta tanto de se identificar como conservador, como antiprogressista, como alguém que respeita os costumes, a tradição e tal, que você não quer abrir mão dessa identidade. Então, você não consegue fazer a crítica ao sistema de ideias que muitas vezes vai contribuir para um orgulho moralista que vai fazer você parecer mais com os fariseus do que com o próprio Cristo. Esse é o grande perigo. Exatamente.
sempre entender que, como vocês estavam falando, o evangelho ele não cabe numa caixa, né? Política que a gente tem hoje, né? Nenhuma das caixinhas políticas vai caber, porque só o evangelho é o evangelho, só o evangelho é o poder de Deus, só ele realmente consegue redimir toda a criação, tudo que... E nesse ponto, vocês como missionárias, vocês têm um olhar muito diferenciado e muito saudável. Um missionário que faz teologia vem com um olhar mais concreto, mais pé no chão, não fica tanto nas ações. E isso é sensacional, a gente precisa disso. Né? Exatamente. Eu vejo muita teologia descontextualizada, muita teologia das ideias. Né? Nossa. Inclusive, assim, eu acho que é um paralelo que dá para fazer, a descontextualização de como a gente faz igreja hoje. A gente copia o fazer igreja dos Estados Unidos. Das missões onde a gente veio, as programações semanais, como o chá de mulheres, se Rosina tiver aí, a gente conversou sobre isso no Aleph Mulher. Então, a gente tem toda essa cópia sem contextualizar. A própria música, né, Aninha? A própria música no culto, exatamente. Estou ouvindo aqui feliz da vida, que coisa mais linda. Obrigada, Norma. Mas eu acho que... Eu quase não ouço gospel por causa disso. Mas eu com a sua música. Muito obrigada. Eu acho que é isso também, isso que você puxou, né, Norma? A coisa de fazer a teologia também a partir do seu chão, né? A partir da vivência das pessoas. Eu lembro que quando eu estava lá no norte, né, no Amazonas, eu vi de perto essa realidade do abuso, da erotização da criança cada vez mais cedo, né? E aí a gente começou algumas ações lá de conscientização com as crianças, né? Aquela coisa dela entender que o corpinho dela foi criado por Deus, que não pode ser tocado por qualquer pessoa, que tem áreas que se a pessoa toca é errado, ela pode falar com um dos missionários, ela pode falar com alguém, né? Enfim, e isso tem que começar desde a base, porque para os adultos isso muitas vezes é naturalizado. Eu lembro que quando eu estava no campo, eu tive um momento de aconselhamento com uma mulher indígena da aldeia que eu atuava, e assim, simplesmente ela é uma mulher que, né, tem um companheiro, eles têm vários filhos, mas o relacionamento dela começou a partir de um estupro. Nossa. Só que ela demorou a entender que foi abusada, sabe? Que aquilo era errado, que ela tinha passado por uma violência. Quando ela veio conversar comigo, ela estava tendo algumas crises de ansiedade, aí a família achou estranho, né, e acionou os missionários, e eu tive esse momento com ela, e aí ela foi resgatando essa coisa do passado dela, que a impressão que teve foi, ela na época não sabia o que estava acontecendo. E aí o abuso aconteceu, o pai dela, que era uma liderança na aldeia, disse que ela tinha que se juntar com um homem, porque foi o homem que tirou, né, a virgindade dela, então aquela coisa assim, tem que casar ou tem que se juntar, lá não tem tanto essa cultura do casamento em si, da cerimônia, né, mas eles se juntam, e aí assim, construiu uma vida com ele, tem filhos, né, tem uma vida ali já muito compartilhada, mas foi fruto de um abuso. Então, como é que a gente vai tratar dessas questões lá? Com eles, né? Então, assim, o evangelho tem uma resposta para isso, mas às vezes eu acho que até primeiro por despreparo de muitas pessoas da igreja e também por um medo, eu acho, um medo de tocar nessas questões e achar que vai fazer mal falar sobre isso na igreja, quando na verdade é o contrário. Se você não fala, a coisa piora, a pessoa vai defiando ali naquele sofrimento dela, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso, né? De que existe realmente uma cultura do abuso que é naturalizada, é normalizada, é uma coisa, é um crime normalizado entre nós, né? E precisa ser combatido, né? E o evangelho é a melhor forma de fazer isso. Uma coisa que eu pego muito nos casos que eu recebo é, por exemplo, assim, a mulher acha que está sofrendo violência ou abuso psicológico, ou a menina ou o menino, só que eles não perceberam, não se deram conta do abuso sexual que sofreram. Acontece muito, é muito recorrente, a gente só depois de muito diálogo, ou no atendimento ou no aconselhamento,
chegasse à conclusão que houve um abuso sexual. E, inclusive, em relações marido e mulher, né? Relação marital. E chega muito para mim, assim, né? Ninguém considera que o estupro dentro do casamento é possível, né? Mas é muito possível. E que é errado. Não é só possível, mas é errado. E que a mulher tem que estar disponível para o homem na hora que o homem quiser, sem considerar a individualidade, a personalidade da mulher, é normal. É aquilo que, como se fosse aquilo que Deus quer. Então, a mulher vai internalizando, ou a vítima vai internalizando aquilo como vontade de Deus, e isso é o pior. Nossa. Isso é o pior. Porque existe a ideia não assumida de que a mulher tem menos desejo que o homem. Então, o homem vai querer sempre e a mulher vai querer menos. E por isso, ela precisa se disponibilizar. Mas o que a gente vê muitas vezes é o oposto. Né? São mulheres dizendo, ele não quer, ele não tem vontade. E como é que a gente lida com isso? A sexualidade feminina ainda é um tabu em grande parte, né? E dentro da igreja ainda se torna mais difícil, porque existe uma certa... enxerga-se a sacralidade do casamento como instituição e não se enxerga a sacralidade do corpo da mulher. Então, voltar para casa, sofrer na mão do marido, sofrer por causa de Cristo é um conselho que muitos líderes dão e que nos Estados Unidos está até em manual de aconselhamento bíblico. Sim. Antes de entrar nisso aí nos Estados Unidos, que eu vou entrar, que tem pergunta, essa pergunta ia sair. Eu quero avisar para o pessoal que o formulário da lista de presença da noite já está disponível, vocês podem responder, e o sorteio vai sair daqui a pouco. Quando sair, a gente solta aqui. Mas, entrando aí, tem uma pergunta de Alisson. Por que autores como Douglas Wilson e MacArthur fazem tanto sucesso nos arraiais mais conservadores da teologia brasileira? E o que o consumo desses autores traz de evidência dessa igreja? Né? O que é que isso evidencia dessa igreja consumir esses autores? Aí não, começa, viu? Eu acredito que é muito por causa da parte ilícita, né? Seria... na melhor das hipóteses, um desejo de se contrapor a uma cultura desagregadora que vem do progressismo, né? Que, de fato, você já tem aí, enfim, toda uma desconstrução, para usar uma palavra bem na moda, né? Uma desconstrução da família monogâmica, da fidelidade, tudo. E a questão do aborto, e tanta coisa ruim e feia, de fato, e tão óbvio da gente enxergar como ruim do ponto de vista de uma ética cristã, que quando aparece uma espécie de guerreiro da família tradicional, com falas fortes, com toda aquela pantomima, que no caso de Douglas Wilson é até uma pantomima da violência, né? Aquela história de incendiar sofá, da guerra cultural, tem toda essa ira em ação, né? É um pouco por indignação, por o desejo muito grande de ter armas para lutar contra essa cultura, e por falta de um aprofundamento bíblico nessas questões, e talvez até por falta de uma certa sintonia de coração com o amor de Jesus, as pessoas acabam aderindo a essa coisa muito bélica, muito agressiva, achando que estão, de fato, agradando a Deus. E acabam vendo as pessoas dentro dessa cultura progressista como inimigas e não como alvo da nossa pregação, porque são pessoas que estão sem Cristo, que precisam ouvir também a Cristo. Precisam muito. São as pessoas mais bagunçadas, mais perdidas, mais procurando o amor, mas se dando super mal nesses relacionamentos malucos em que ninguém tem responsabilidade com ninguém. Essa pessoa vai estar muito mais aberta para ouvir o evangelho do que alguém que foi criado para respeitar a família tradicional, não tem Cristo, mas conseguiu casar, ter filho, tudo bonitinho, direitinho, né?
Quer dizer, isso está muito evidente no Novo Testamento, como as pessoas mais feridas pela cultura, pelos seus próprios atos de falta de direcionamento de valores e tal, são justamente as pessoas mais atentas para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então, a gente precisa, de fato, tentar entender que essa defesa da família tradicional, ela só vai ser boa se ela for feita com base na Bíblia e não com base do orgulho de não ser como essa cultura horrível que eu estou rejeitando, né? Porque aí você começa a construir uns bunkers na igreja e você perde o diálogo. Você começa a ter algumas características de seita na sua igreja e você começa a abrir a porta para abusos, porque você começa a inventar diferenças entre homem e mulher onde não tem, onde a Bíblia não fala. Você começa a achar que a mulher é o problema, porque afinal de contas hoje em dia todas as mulheres são feministas, e aí você começa a ladeira abaixo para o problema oposto, que é tão ruim quanto aquele que você queria combater. E aí você torna a sua igreja vulnerável, né, a abusos. E no caso do MacArthur e do Douglas Wilson, foi exatamente isso que aconteceu. Esteve vulnerável, porque eles foram como esse pastor negligente, né, de Ezequiel 31, e os lobos fizeram a festa e eles não entenderam. Até hoje eles não entenderam a tragédia que foi, né? Não se arrependeram. E continuam dobrando a aposta. Nossa, e assim, eu fico pensando que eu, como membro de uma igreja também de tradição reformada, né, a congregacional, a gente brinca dizendo que a congregacional é a presbiteriana que não batiza o bebê, porque porque é muito semelhante, né, bebe, assim, das mesmas fontes históricas, é muito parecido, assim. Mas eu acho que quem está no meio reformado, às vezes a gente enche a boca para falar, nossa, esse tipo de abuso só acontece em contextos neopentecostais, né, que tem aquelas lideranças super abusivas, mas esse pecado de lideranças abusivas vai tocar a gente também, né, só que às vezes de uma forma mais sutil, não é tão explícita quanto a gente vê talvez em outros segmentos da igreja brasileira, mas está ali também, né, está ali. E quando você estava falando, Norma, que às vezes o mais progressista, a pessoa mais perdida, assim, né, nas ideias, que abraçou todo esse pacote ideológico e se frustrou porque viu que na vida não funcionava, né? E isso vai acontecer dos dois lados, né? Não é só do lado do progressismo. Mas quando você estava falando sobre essa coisa, essa pessoa, às vezes ela vai ser mais aberta para ouvir e aceitar o evangelho do que quem cresceu tendo uma vida certinha, né? Moralmente correta. Eu lembro que... 4 anos. Já tinha dado tempo de fazer muita bobagem. Nossa, minha cabeça era um terror. Pois é. E aí eu estava lembrando que lá no campo missionário que eu estava, né? Um grande desafio para a gente na hora de ter momentos de ensino na igreja, né? Eu trabalhei especificamente numa aldeia indígena, mas também tinha contato com ribeirinhos e outras comunidades. E a gente sempre enfatizava a diferença do evangelho para o moralismo. Por quê? Só para trazer um exemplo. Lá, entre essas comunidades tradicionais, especialmente entre os indígenas, é comum eles começarem a beber muito cedo, ter contato com álcool muito cedo, às vezes desde criança, às vezes por uma questão ritualística mesmo, ou, enfim, festa, provam cedo, né? Substâncias alucinógenas e tudo mais. E aí, às vezes, quando tem contato com bebidas mais fortes, né? Entram realmente num quadro de alcoolismo. E aí, enfim, bebem muito tanto os homens quanto as mulheres. A gente via também essa realidade bem generalizada. E aí, quando o evangelho chegou nessa aldeia de Cacuri, que quando os missionários chegaram lá, né, foi na verdade a pedido dos próprios indígenas que viam eles passando de uma comunidade para outra e queriam ouvir também. Tinha uma indígena já convertida nessa aldeia, mas não tinha uma igreja para ela congregar, né? E aí, enfim, o trabalho foi acontecendo de forma bem orgânica, e quando os missionários chegaram, eles contam que encontravam
assim, homens deitados no chão, de bêbado, sabe? E aí, se o homem tá bêbado, ele não sai para pescar, para trazer comida para casa. Se o homem tá bêbado, ele vai brigar. As mulheres brigavam entre si. Então, era assim, um caos. Mas a própria pregação do evangelho, da graça mesmo de Deus, da salvação, do amor de Deus, foi transformando essa realidade. E aí eles foram deixando o álcool porque Deus, de fato, foi operando no coração deles. Sim. Eles foram abandonando aquele vício, né? Só que a gente tinha sempre o cuidado de lembrar eles, assim, vocês não são crentes porque vocês pararam de beber, sabe? Porque no Norte eu vi também que, parecido um pouco com o Nordeste, eu acho, o interior do Nordeste, as igrejas que crescem, que mais florescem, são igrejas que às vezes são muito duras nos usos e costumes, aquela coisa bem preto no branco. Lá também é isso. Então, para muitos, ser crente é você usar uma roupa longa, nunca cortar o cabelo, não beber, não fumar e tal. E aí a gente tinha sempre que conversar com eles sobre isso. Olha, você ser um cristão não é você ter uma vida moralmente correta e é porque eu não bebo, porque agora eu sou uma nova pessoa, né? Não é isso. Então, é um grande desafio, eu acho, que para qualquer contexto, porque a gente associa muito, assim, a pessoa tem uma vida correta diante dos homens, ela é uma crente. E não sabe, aquela pessoa, é crente e nem sabe. Mas não é isso, a evangelho é tão maior que isso, né? O amigo do evangelho. É verdade. O amigo do evangelho. Amigo... que a gente tanto ouve falar, né? Isso é muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui, duas, que eu acho que dá para juntar. Uma de Socorro, de Maria, e outra de Alisson, que no final das contas, ele pergunta como iniciar essas conversas com a igreja local da importância do combate aos abusos e principalmente com crianças e mulheres, complementando com a resposta, a pergunta de Socorro. Eu acho que eu posso começar falando essa. Ótimo. Né? Porque eu... Claro. Caso não falei aqui, estou figurativa. E você mais verdade, porque você está lidando diretamente, né, com os casos. Não que eu não lide, mas... Você lida também, mas Mas eu estou entendendo. Bem menor escala. Gente, assim, como é que eu tenho feito, né? Eu percebi que depois, até pegando o que a gente conversou aqui sobre polaridade política e todas essas questões, quando a gente vai tratar sobre esses assuntos na igreja, muitas vezes é confundido com questão, com pauta identitária, é confundido com movimento social, é confundido com questão de esquerda ou direita. Então, pensando nisso, eu comecei a estudar sobre o assunto com base no Evangelho, com base na Bíblia. Então, o que a Bíblia nos traz e nos diz sobre esses assuntos? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse assunto de uma maneira não enviesada, que eu quero dizer assim, não por um lado político, nem pelo outro lado político. Entrar no estudo da Bíblia, com livros de auxílio, obviamente, mas tentando se desapegar desse enviesamento político, sabe? Porque isso prejudica muito a nossa leitura da Bíblia, isso atrapalha muito o processo. Então, eu acho que começar por aí, na compreensão do que é o abuso, a partir da Bíblia, a partir do Evangelho. Existem diversos livros, assim, que traduzidos, tem poucos de brasileiros, mas a realidade está mudando, né? A gente tem mais gente, graças a Deus. Está saindo agora o livro do Tiago. Exato. Nossa, eu quero muito ler esse livro. Eu também. Eita. E você prefaciou, Norma, alguma coisa assim? Eu fiz a apresentação. Chama Igrejas que Calam Mulheres. Calam Mulheres. Então, o foco é a inferiorização da mulher. Então, tem bastante teologia bíblica também. De fato, é muito difícil você encontrar um livro com teologia bíblica sobre a mulher que leve em conta a questão do abuso. Eles nunca levam. Eles falam da submissão e passam adiante. Como se usasse a palavra submissão para justificar abuso. É uma falta de contato com a realidade pastoral mesmo, né? Muito. E o Iago já se defrontou com situações assim, né? Como pastor. Então, nossa, um livro mais do que bem-vindo. Sim, verdade. Estamos esperando aí o livro de Norma sair, né? Jesus, amém. E aí eu acho que esse é o caminho, começar na compreensão do que é o abuso a partir de uma ótica bíblica. Teologia bíblica ajuda muito. Eu uso muito teologia bíblica e cosmovisão com os atendimentos que eu faço,
com as palestras que eu dou. É muito, a base é isso. Minha base é teologia bíblica e cosmovisão. O evangelho tem a resposta para isso. Eu acho que depois disso é começar a entender conceitos como imagem de Deus, começar a restaurar isso no contato, na convivência da igreja, né? A questão, por isso que o nome do nosso projeto é Imago Dei. Eu acho que a gente precisa entender o valor que o ser humano tem e a mulher. Porque o homem ser imagem de Deus, a gente tá ok, a gente já sabe. Uhum. Mas e a mulher? Ela foi muitas vezes esquecida como imagem de Deus. A criança foi esquecida como imagem de Deus. Então, a gente precisa ir resgatando essas questões. Então, eu acho que talvez nem precise começar falando sobre abuso em si. A gente pode começar falando sobre isso, mas às vezes assusta. Então, eu sempre recomendo começar falando sobre a imagem de Deus, começar falando sobre a teologia do corpo, a importância do corpo ser preservado, a importância da sexualidade. Então, são questões aí que a gente vai inserindo aí na dinâmica da igreja, que vai sensibilizando. No grupo de estudo de sexualidade e cosmovisão, por exemplo, a gente começou com cosmovisão. E aí a gente trouxe cosmovisão, teologia bíblica, teologia do corpo, emoções, até chegar na parte do abuso em si, do racismo, né? Então, são questões que você vai no progresso de desenvolvimento, até porque muitas vezes quando a gente chega falando só sobre o abuso, sem uma base, é como se tivesse tão solto que aquilo pode ser, de fato, confundido com políticas identitárias, né? Apesar de, às vezes, dizer que é bíblico e tudo mais, mas quando você vai construindo ali com a pessoa, que você vai modelar, ela vai progressivamente entendendo esses conceitos, e como justiça é importante na igreja, como bondade é importante na igreja. Então, eu acho que é por aí. É devagarinho, assim. Se quiser já jogando, se o pastor for ok, a galera for ok, já chega. Mas é importante trabalhar essas bases, mesmo que você já fale de abuso, por exemplo. É importante trabalhar essas bases para até evangelizar a pessoa, sabe? Porque eu acho que é isso que eu estou fazendo ultimamente. Eu estou evangelizando, vou para a igreja e vou evangelizar os crentes, assim. E precisa mesmo. E evangelizar as vítimas, porque a gente tem uma questão de que a vítima, ela tem essa visão embaçada ali por causa do abuso, né? O abuso dificulta. E eu ia só fazer um comentário dentro do que a Jennifer falou, né? Que é de promover espaços seguros para esses assuntos serem conversados. Então, grupos de mulheres e grupos de homens, porque é muito difícil uma mulher falar de abuso com homens ouvindo e vice-versa. Isso, exatamente. E homens também podem até ter passado por abuso também e não se sentiriam à vontade de falar, né, com outras mulheres. Então, promover esses espaços seguros, né, assim, momentos de aconselhamento, grupo só de mulheres, como a Norma falou, né, acho que com a criança, semelhante ao que a Jennifer falou, de ir abrindo o tema com outros assuntos que vêm antes. Porque, de fato, quando a gente vai falar porque o abuso é errado, a gente vai falar porque você é a imagem de Deus e te viola como pessoa, viola o seu corpo que Deus criou. Então, precisa ter todo esse entendimento antes para a pessoa ter a abertura de conversar. Com a criança é semelhante, você também parte disso, até porque para a criança é difícil ela também entender, sofrer um abuso, né? Principalmente se é uma coisa que acontece há muito tempo na vida dela e nunca foi confrontado, porque às vezes os adultos perto, a família, né, sabe e não combate, não denuncia, não faz nada. Então, às vezes na cabeça da criança tá acontecendo, ninguém tá fazendo nada, então, né? E aí quando a criança vai crescendo, vai atualizando aquela experiência, aí ela vai se dando conta. Eu fui abusada, eu fui violentada, isso deixou uma marca ruim em mim. Então, eu acho que é interessante essa coisa bem didática, assim, de falar do corpo da criança numa aula de EBD, na sala das crianças, tirar alguns dias, né? Ou uma vez por mês, sabe? De introduzir esse tema, falar que o corpo da criança foi criado por Deus e que ele tem limites que precisam ser respeitados. Porque aí, de repente, a criança vai sendo exposta a essa ideia e se ela está passando por uma situação, ela vai chegar para conversar. Ou ela vai dar algum sinal de que algo está errado, né? Você vai perceber. Então, eu acho que é um processo mesmo, como você falou. Até porque demora você se dar conta de que você está sofrendo aquele abuso. Quando você descobre, demora o processo de assimilar, de procurar ajuda, de procurar tratamento. Então, precisa, de fato, do espaço seguro, porque, gente, para você chegar para alguém
e dizer que você foi abusado. Uhum. Gente, se alguém chegar para você e disser isso, cara, admire a força dessa pessoa, porque ela tirou uma força descomunal de dentro dela, assim, para conseguir abrir uma coisa tão íntima e tão dura que ela passou, né? Que o trauma, ele é muito difícil. Você é psicóloga aí, manja mais dos paranoias dessa área psicológica, mas o trauma, ele dilacera a gente. Então, a gente não tem um acolhimento, né? Torna aquilo pior. Então, às vezes, você passa até pelo trauma, mas você é acolhido, você tem pessoas lhe dando suporte e você consegue lidar com aquilo melhor. Não vai ser fácil, continua não sendo fácil, mas você consegue lidar com aquilo de uma forma melhor. Então, a gente precisa de um espaço seguro. Oi? De cura, porque o trauma, ele guarda as marcas, né? Como diz aquele livro. O corpo guarda. Então, até você conseguir desativar aquilo que o trauma gerou, demora bastante. Mas é um processo de Deus, né? É possível, né, Norma? Haver essa cura, mesmo com as marcas, né? Sim, você consegue viver com paz, assim, mesmo sabendo aquilo que você viveu, aquilo não te define mais, aquilo não lhe prende, aquilo não lhe aprisiona mais. Você lembra, você sente aquela dor ainda, mas você não está mais preso, o abuso não lhe prende, você está liberto, né, pelo evangelho, né? Isso é sensacional. Eu estava conversando com o meu bem, de vítimas que eu acompanho, e eu fico, caraca, aí eu fico vendo a pessoa progredindo na vida, ela vai começando a desabrochar, é um florescimento humano, né, quando ela sai da situação da abuso. Gente, é lindo demais. É dolorido lidar com essas coisas, mas é muito bonito ver elas sendo libertas pelo O rosto muda, o modo da pessoa se vestir muda, é muito legal. É muito legal. Deus devolve a nossa dignidade. Devolve, glória a Deus. Amém. E aí, gente, quem está com a gente vai colocar o formulário de avaliação, mas a gente também vai colocar no e-mail, vai enviar no e-mail para vocês. Houve um erro técnico aqui, que a gente falou que ia sortear pelo formulário de avaliação, só que o formulário de avaliação não tem nome. Gente! Porque é já para a pessoa poder ter liberdade de dizer que gostou, que não gostou, né? Então, a gente vai sortear pelo formulário de presença, de quem está presente. Então, Mari vai colocar aí, a Mari que está colocando no chat, mandando para vocês, ela vai colocar aí o formulário de avaliação e vai colocar também o de presença para vocês que não respondeu ainda, mas eu acho que a Maria respondeu, eu já vi as respostas aqui. E a gente vai sortear por ele, quando terminar aqui. Temos uma próxima pergunta de Kelly. Kelly, gente, ela tem trabalhado comigo no grupo de acolhimento de vítimas. E aí, o da Amagodei mesmo. E aí tem sido uma experiência muito interessante a gente nesse processo de acolhimento, né? É peculiar, é muito específico, assim, a gente tem estado muito feliz. Ela fez uma pergunta que é assim: como equilibrar justiça e bondade? Às vezes tem uma sensação de que no senso comum, a bondade está muito ligada a passar a mão na cabeça e deixar para lá, e não agir com justiça. Não agir, agir com justiça seria maldade nesse caso. Desfocou aqui a câmera, gente. Oi. Volta. Não está focando. Calma. Não vai Foco. Mas então é essa pergunta: como equilibrar essa justiça e bondade sem parecer que a justiça pareça maldade, né? E nem ser bondade se parecer com passar pano na cabeça. Gente, antes de responder, e até seria legal ouvir a Ana também antes, né? Mas eu queria só fazer uma pergunta. Esse grupo de acolhimento que você tem é local de Natal? Ou... Não, ele é nacional, tem gente do Brasil. Não. Porque para quem está ouvindo a gente e está precisando, pode entrar em contato? A gente fechou esse, porque tem um processinho, né? De dias, de encontros, está fechado, mas pode ficar olhando do nosso Instagram para o próximo que a gente vai abrir. E a gente vai ficar abrindo, formando novos grupos, vai ficar, inclusive a gente talvez vá abrindo também na área de sexualidade. Nossa. E também na área de depressão, saúde mental, assim,
porque precisa acolher as pessoas que estão lidando com esses sofrimentos, tanto na sexualidade quanto na saúde mental, né? Volta aqui, foco. E aí a gente esse tá fechado, mas vão abrir mais. Então fiquem de olho lá, que é aberto para todo mundo. Os grupos de acolhimento são gratuitos. É para qualquer pessoa acima de 18 anos, crente, que não tem antecedentes criminais de abuso. Né? Porque a gente não pode botar os outros em risco, né? Então a gente tem todo um critériozinho de avaliação, de segurança, protocolozinhos que a gente segue lá para manter todo mundo seguro. Porque às vezes a pessoa que está entrando no grupo ainda está sofrendo abuso, por exemplo, pelo parceiro, então a gente tem que ter cuidado, né? Com imagem, a gente não permite divulgar a imagem do grupo, só entra no grupo quem faz parte, tem todos os critérios de segurança para manter muito bom, todo mundo bem. Então, pronto. fala. Próxima pergunta. Não, ela não respondeu. Então, essa pergunta. Respondeu. Ela falou essa pergunta. E bondade. Como equilibrar, né? Sem passar a mão na cabeça parecendo ser bondade e justiça não parecer ser maldade. Porque fica esse... A gente vê isso em Deus, né? Se a gente refletir o caráter de Deus, a gente vai ver que é uma coisa assim... Vamos lá. Quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, não foi algo do tipo, eu passei a mão na cabeça de todo mundo, então todo mundo que tem fé em mim pode se considerar liberado. Não. Pelo contrário, eu sofri a punição que era para ser a punição de todo mundo que vem a mim, eu sofri essa punição. Então, por isso vocês estão livres, né? Vocês são perdoados, vocês podem novamente ter comunhão com o Pai. Então, a justiça foi satisfeita em Cristo, porque nós jamais poderíamos satisfazer essa justiça. E, ao mesmo tempo, Deus não poupou determinados filhos dele, né? Como Davi, por exemplo, não poupou das consequências de alguns de seus atos, como a história de Batseba, por exemplo, que eles perderam o filho, né, de Davi. Enfim, Deus também administra a sua justiça. Ele não deixa as coisas correrem soltas justamente porque o pai disciplina o seu filho, ou disciplina o filho que ama. E nós precisamos refletir isso, principalmente por causa do amor pelas pessoas que podem ser atingidas por aquela pessoa que cometeu crime contra elas, né? O abusador. Às vezes nem é crime, abuso espiritual não é... Eu não sei até que ponto é considerado crime, até que ponto não é, se precisa haver abuso financeiro junto, enfim, essa parte da justiça mesmo é mais complicada. Mas eu acredito que a gente... Paulo deixa muito claro em Romanos 13 que crimes precisam ser da alçada do Estado, da espada, né? E o que a gente mais vê quando os abusos são acobertados, até abusos de criança são acobertados, é que as pessoas querem resolver internamente, para não terem que arcar com o ônus daquela igreja ficar marcada por causa da presença de um abusador. Então, elas enfeitam isso com uma aparência de amor. Não, mas ele se arrependeu. Mas quem é que garante? Né? Como já, por exemplo, na igreja do Mahoney aconteceu. Mahoney é um autor conhecido aqui, mas ele silenciou sobre um professor de meninos da escola dele. Ele silenciou, tão bem silenciado, que esse professor teve tempo de sair da igreja dele, fazer seminário, virar pastor e ter a sua própria igreja para abusar de um monte de gente. Diga, querida. Tá. Então, você precisa ter o discernimento de... Se isso é para ser denunciado porque foi crime, precisa denunciar. A polícia precisa investigar, isso precisa ficar
não pode ficar na mão da igreja, porque é da alçada do Estado. Senão você pega a Bíblia e rasga Romanos 13, né? Por outro lado, e isso não tem nada a ver com o perdão. Você pode entregar o criminoso à polícia e você pode fazer visitas pastorais a ele. Você pode tentar ali levá-lo ao arrependimento. Você pode continuar cuidando da alma dele, mas o pecado dele não vai mais destruir vidas, porque ele está contido num primeiro momento, ele precisa ser contido. Então, justiça e amor se complementam, se equilibram, né? Eu vejo hoje... eu acho que eu estou falando demais, gente. Deixa eu tentar resumir. Eu vejo hoje que a gente está lá nos dois... Fique à vontade. Ou a gente passa a mão na cabeça do criminoso, coitadinho, ele precisa dar a saidinha dele, a saída dos dias das mães, saída do dia dos pais, não sei o quê. Estuprador que matou, às vezes recebe uma pena ridícula e logo está solto, e logo está estuprando e matando de novo. Então, o Brasil tem muito isso. Mas, por outro lado, também tem uma certa dureza de coração. Você cometeu um erro que muitas vezes é muito menos grave do que isso. Por exemplo, o erro de falar uma bobagem em público. E aí você se arrepende de verdade, pede perdão, e as pessoas continuam pisoteando e assassinando a sua reputação. Então, é uma coisa meio doida, né? E que, na verdade, a gente vê as duas posturas muito... Parece que o perdão, ele está tão em baixa quanto a justiça retributiva. E aí você fica assim, como assim? Porque no caso de uma pessoa que falou uma bobagem e depois pediu perdão, ela não está... Se ela contribuiu para destruir a reputação de outra, ela pode sofrer sanção na justiça. Mas, a princípio, aquele mal é contido, ela não precisa ir para a prisão, né? Agora, o outro que cometeu abusos sexuais, ele precisa ir para a prisão e justamente esse não está ficando lá. Então, só mesmo o evangelho que traz o Deus absolutamente justo e absolutamente bondoso. Só com ele a gente pode aprender isso. Uhum. Eu lembrei, Norma, de uma classe da EBD da semana passada, eu acho, que entrou nesse assunto de justiça retributiva e justiça restaurativa, né? Que a gente vê justamente, às vezes, esse desbalance, assim, né? Exatamente o que você falou. E eu acho que o evangelho resolve também, né? Eu acho que às vezes a gente tem essa noção de que a justiça é uma coisa ruim, vamos dizer assim, porque a nossa definição de justiça é manca mesmo. Mas a definição de justiça bíblica, eu acho que ela traz a punição, obviamente, né? A responsabilização daquele pecado, daquele crime, que aquilo vai ter consequências, mas também é possível essa restauração, né? O que a gente não pode é ficar só de um lado e só do outro. Isso que eu nem entrei no assunto, assim, de como a justiça no Brasil é seletiva. Seletiva pela sua cor da pele, pelo seu status, por quanto dinheiro você tem, né? É uma justiça injusta, mas eu acho que é nesse caminho mesmo que você falou, né? E que a cruz resolve. A cruz traz essa resolução para a gente, né? E o que muitos líderes não entendem também, por exemplo, a gente voltando a pensar no caso do Mahoney, que não denunciou o professor de meninos, que abusou sexualmente de meninos de 13, 14 anos. Esse homem deveria ter sido preso. Mas o que ele fez? O Mahoney, quando ele tomou essa decisão de não falar, ele não pecou só contra as vítimas já feitas e as vítimas que o abusador ainda faria nos anos subsequentes. Mas ele pecou também contra a alma do próprio criminoso. Exato. Porque ele permitiu que o criminoso continuasse a sua montanha de pecados diante de Deus, sem arrependimento. E se ele tivesse sido contido e recebido visitas pastorais, talvez ele pudesse, de fato, ter sido levado ao arrependimento. Isso que os líderes não podem perder de vista, que deixar com o Estado questões de crime é um ato de amor com o criminoso também. Isso. E com o crime, né? E com o próprio crime. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é a questão da soberania das esferas, né?
Que a igreja tem sua esfera de atuação e a justiça tem sua esfera de atuação. Não adianta pastor querer ser delegado nem juiz. Ele não é. E ele tem Tipo, outra ele forma. só quer pegar o nome quando ele tiver certeza? Não, é a polícia que investiga. Isso. Para a polícia chegar a uma conclusão. Porque ninguém ia gostar que um delegado e um juiz tentasse chegar na igreja e ensinar teologia pra gente. Pregar, fazer visita pastoral, não cabe. Cada coisa no seu lugar. Então, a gente tem que saber diferenciar as coisas. E uma coisa muito importante diante disso tudo é saber dar nome. Uma das coisas que nós recebemos, né, como ordem criacional do homem é saber dar nome para as coisas. Ele precisa saber identificar. Deus nos deu um intelecto que é capaz. Então, eu sempre digo para as pessoas que elas ficam, quando alguém chega para mim assim, Jenny, eu vi tal coisa, mas eu acho que eu estou ficando doida, eu estou ficando louca, isso é coisa da minha cabeça. Me ajude, me diga aí. Eu fiz, olha, se você está passando por alguma situação onde você tem constrangimento, que você sente medo e você sente culpa para se manter naquele tipo de relacionamento, tem alguma coisa errada que você precisa investigar. Não ficar sempre ignorando sua consciência, anulando suas percepções. A gente pode ter julgamentos errados, a gente pode, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de confiança no que Deus fez, né, gente? Pelo amor de Deus, Deus fez a gente para pensar, para raciocinar. Então, entendo que é um abuso e quando ele acontecer diante de você, identifique, dê nome. Nem que você não fale naquela hora, às vezes a pessoa não tem condição, não tem coragem, não tem habilidade para falar, mas identifique, perceba, né? E aí a gente vai começando a exercitar essa capacidade de entender o que é abuso, quando os limites foram ultrapassados. Nossa, gente, é muito limite sendo ultrapassado. Pais e filhos, amigos, líderes, e aí os abusos vão aumentando, né? Norma falou uma coisa de não deixar, de quando o pastor facilitador, né, não acusa, não responsabiliza o abusador, ele está fazendo mal para o abusador. E Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito, né, que nunca é santo deixar que alguém abuse contra você. O abuso é o oposto de santidade, né? Então, quando você deixa alguém continuar pecando, você está impedindo que ela tenha santidade ali sendo promovida. Então, é santo exortar. É santo dizer que alguém está fazendo algo errado. É santo dizer que... É santo procurar uma autoridade. O caso das esposas abusadas. Né? Permitir que o marido continue abusando não é um ato de amor com ele. Exato. E nem para ninguém, né? Também não. Nem para com ele, nem para com você, nem para com Deus. Que está detestando ver aquilo, né? É muito importante, eu sempre digo para as vítimas que Deus não gosta de ver abuso acontecendo. Ele é contra o abuso, gente. Quem é que vai gostar de ter um filho que alguém destrói, que alguém maltrata? Ninguém quer ver seu filho sendo maltratado. Deus não quer. Destrói a mente, a alma, né? Destrói a autoimagem, aquelas palavras duras. O abuso não precisa do toque, o abuso não precisa da parte física. Aquele cônjuge que está sempre colocando o outro para baixo, ou que manipula, tipo, pega a chave do carro e inventa coisas para a pessoa não sair, vai cortando os laços da pessoa com amigos, com família. Isso é abuso também, né? E é bem mais sutil, é mais difícil de detectar. Mas uma vez aquelas punições do silêncio, né, Norma? A punição do silêncio. Aquela que fica sem falar vários dias, várias semanas, punindo com silêncio. Gente, aquilo... É uma tortura. É um abandono. É um abandono total. Mas é isso, minha gente. Caso o marido ou a esposa não se arrepende, né? Buscar uma autoridade sobre ele ou sobre ela que possa ajudar. Isso é muito importante. Não permitir que aquilo continue por mais tempo, porque Deus é impossível Deus aprovar a destruição de qualquer pessoa à sua imagem e semelhança. Que dirá de um filho. Exatamente.
E aí, gente, já indo para o final. Muito triste. Muito boa essa conversa, né? É mesmo. E aí eu vou deixar vocês fazerem as palavras finais, se despedir do pessoal, e depois a gente faz o sorteio e vai partindo para o encerramento. Quer começar? Não? Posso começar, então. Gente, eu queria agradecer, Jennifer, por você ter me chamado. Eu conheço a Jennifer já há um tempo e foi bonito de ver Deus ir fazendo brotar no coração dela o amor por essa causa, né? E a coragem de lidar com esse assunto que não é fácil, muitas vezes não é aceito. Em muitas comunidades de fé, não se dá espaço para falar sobre isso. E o que eu vejo é que Jennifer foi meio assim, não estão dando espaço, então eu vou criar esse espaço. Eu vou construir essa mesa, eu vou chamar gente que também está interessada, e essa conferência é um testemunho disso, né? Então, eu te admiro muito, Jennifer, te amo muito, de verdade. E, enfim, queria agradecer, espero... Cadê, meninas? O foco. Volta o foco. Eita. Espera. Como é que faz? Sei lá, vai falando. Não, voltou. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui, né? Acho que é assuntos que também podem andar juntos, a realidade da missão e essa cultura de bondade. Queria dizer, gente, já adiantando, que a participação musical, que seria ao vivo, né? A gente teve alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu ter uma boa captação de áudio aqui para que eu tocasse para vocês. Então, vocês vão ver o registro já em vídeo de algumas músicas que eu cantei numa versão acústica, né? Quem puder ficar mais um pouquinho. Mas quando tiver a conferência presencial, aí vai ter tudo. Aí vai ter banda, vai ter tudo. E vai ter o encontro, né? De encontrar com vocês, encontrar com a Norma, quem sabe ela vir pessoalmente, né? Seria um prazer. E é isso. Que Deus abençoe cada um. E para quem gostou da sua música, onde que vai ouvir? Então, vocês podem ouvir nas plataformas digitais. É só procurar lá, Ana Heloísa, vocês vão achar todo o meu trabalho, também dos meus irmãos de Candeeiro. Queria encorajar vocês a seguirem também a missão que eu fiz parte, né? Que é o Projeto Rio de Esperança. É uma missão que atua com plantação de igreja e desenvolvimento comunitário de ribeirinhos indígenas que moram no Rio Purus, que é o menos evangelizado da Bacia Amazônica. E é localizado numa das regiões mais pobres do país, mais vulneráveis. Então, é um trabalho de muita relevância. Se vocês quiserem conhecer mais, sigam lá, procurem saber como ajudar, né? Como fazer parte. E é isso. Que Deus abençoe. Muito bom. Eu estou muito feliz também de estar aqui. A Jennifer é uma amiga. A gente teve pouca convivência física, porque quando a gente se conheceu, eu e André já tínhamos mudado para o Rio, né? Mas foi incrível aquela viagem de volta, né, de carro, né, Jennifer? A gente ficou conversando o tempo todo e parecia que a gente conhecia ela há 10 anos, 20 anos. Foi identificação instantânea. E isso é muito de Deus, né? Eu estou muito feliz pelo seu ministério, pelo ministério da Ana também. Eu estou muito feliz mesmo por tudo que foi dito aqui nessa conferência. É muito bom não me sentir sozinha, que era como eu estava me sentindo no início. E olha que eu nem sou uma grande ativista, assim, enfim. Eu estou falando desse assunto, mas não é o único assunto que eu falo. Mas eu me sentia bem sozinha e é muito bom a gente poder compartilhar isso tudo e participar de momentos como esse, de conscientização, né? E de trazer à luz mesmo esse grande mal, confrontando com o que a gente sabe sobre a bondade de Deus, né? E é isso. E quem quiser me seguir lá no Instagram, né, @NormaBragaOficial, eu tô lá falando não só de abuso, mas feminilidade e também gatos, né? Que são os assuntos que eu amo. Tá bom? Muito bom, muito bom. Muito obrigada. A gente vai seguindo nessa caminhada, continuamos juntas aí, as parcerias, muitas coisas. O pessoal está comentando aqui no chat, dizendo que gosta muito. Realmente, a gente precisa de uma conferência presencial. A gente vai começar a se organizar. Fiquem vendo aí as redes sociais da Imago Day, fiquem vendo as minhas também, que vem coisa por aí. Aonde vai ser? Não sei, Deus proverá. Como é que vai ser? Não sei, Deus proverá. Missionário, ele vive assim, né? Ele vive por fé. Então,
Então, é isso. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo esforço. Não é fácil falar desses temas, mas quando a gente olha para a bondade, alivia um pouco a carga, a gente vê esperança, a gente vê a bondade de Deus nas nossas vidas, né? O quanto Ele fez nas nossas vidas. E é isso que a gente quer, é apontar bondade para que essas mulheres tenham um referencial de sair do abuso. A gente quer que elas passem a viver de uma maneira com o evangelho abençoando e gerando bondade em toda a vida dela. É isso. Agora eu acho que, Lu, eu vou fazer o sorteio. E aí eu vou me despedir de vocês. A Aninha fica aqui, que não tem como ela sair, porque ela está do meu lado. Mas eu vou me despedir de Norma aqui na tela, viu, Norma? Muito obrigada. Tá bom. Oxi, Foi cortada. Bichinha, tchau, Norma. Voltou. Tchau, querida. Ai, tchau, querida. Faz parte. Problemas técnicos. Tchau. E aí vamos sortear, gente, aqui.